Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para todos vocês que estou muito feliz, muito grato a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, estar participando de mais um congresso do Mover do Espírito. E é um privilégio para mim, é um privilégio que Deus me concede, é uma alegria. Cada ano eu sinto que amo mais a vocês, a esta igreja tão linda, e me sinto também a cada ano mais amado também por cada um de vocês. E eu quero aproveitar esta oportunidade, deixar registrada a minha gratidão a Deus pela vida do bispo Alexandre Ximenes, servo do Senhor, a quem Deus tem estabelecido à frente deste rebanho. É um referencial para nós, é um referencial para a igreja evangélica no nosso estado, no Brasil, por que não dizer do mundo também, por aquilo que ele representa, que tem sido nas mãos de Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Pedro Neves, que tem sido este canal de bênçãos de Deus, tem sido a ponte que o Espírito Santo do Senhor tem utilizado para nos levar, não é? nos apresentar a igreja do Senhor, a igreja episcopal na Paróquia da Reconciliação. E eu sou muito grato, pastor Pedro, por sua vida, a vida da sua esposa, a sua família. Amém. Quero deixar registrada a minha gratidão a Deus também, nesta oportunidade, por várias pessoas desta igreja que têm sido instrumento de bênçãos, assim como os que eu já mencionei, mas têm sido instrumento de bênçãos para a minha vida em particular. O próprio pastor Pedro, sua família, mas eu quero mencionar também a nossa irmã Jerusa, o seu filho Paulo, que está ali em Brasília. Quero louvar a Deus pela vida da doutora Shirley. Todas essas pessoas têm sido instrumento de bênçãos, têm abençoado a minha vida, e somente Deus é quem pode recompensar a todas essas pessoas pelo gesto de carinho e de amor. Queridos irmãos, quero cumprimentar a todos os demais que estão presentes nesta reunião. Jesus está presente nesta reunião, mesmo sendo uma reunião virtual, mas Jesus está presente conosco neste momento. Este congresso, o Congresso do Mover do Espírito, é um plano de Deus, é um propósito de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quero cumprimentar o reverendo Técio também, esse servo do Senhor. Uma alegria muito grande poder revê-lo, mesmo à distância. Amém. Eu te amo também, em Cristo Jesus. Amém. Essa é a marca registrada, né, do reverendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu sou muito feliz, irmãos, pela vida de todos vocês. E, como eu estava dizendo, esse congresso do Mover do Espírito, ele realmente é um mover do Espírito para esta igreja. Amém. Que este congresso, que este trabalho nunca venha a morrer, nunca venha a ser esquecido, porque eu sei que Deus tem feito coisas grandes na vida dos irmãos através deste congresso do Mover do Espírito, e ele fará muito mais ainda para a honra e glória do nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero ler um texto na palavra de Deus, quero pedir que os irmãos me acompanhem neste momento, no livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos do versículo 12 até o versículo 17. Eu penso que, além do próprio texto do livro do profeta Ezequiel, que ele corrobora, ele dá base ao tema deste congresso, este outro texto do livro do profeta Joel também ele serve
para corroborar o tema, o avivamento que precisamos, que é o tema deste congresso. Aliás, quando se fala em avivamento, um dos profetas que logo vem à nossa mente é exatamente ele, o profeta Joel. Então, no livro do profeta Joel, capítulo 2, eu quero ler do versículo 12 ao 17. Amém? Podemos ler? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre as nações, onde está o seu Deus? Glória ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra avivamento, como todos os irmãos sabem, ela tem um significado todo especial. Avivamento significa ou representa o ato de dar vida ou de ganhar vida, ânimo, de tornar alguém ou alguma coisa mais viva, mais ativa, mais intensa, despertada. E quando nós falamos de avivamento no sentido bíblico, isso significa uma renovação espiritual, uma renovação, uma ação do Espírito que aumenta o fervor do crente, a dedicação dos servos de Deus em relação ao próprio Deus. O avivamento espiritual, ele é exatamente este mover do Espírito Santo na igreja, produzindo vida, produzindo energia espiritual. E é interessante porque o avivamento bíblico, o avivamento espiritual, ele pode acontecer tanto individualmente quanto coletivamente. Ou seja, o avivamento do Espírito, ele pode acontecer na vida de um servo, de uma serva de Deus, de um indivíduo, mas o avivamento espiritual pode afetar comunidades inteiras, pode afetar uma cidade inteira, pode inclusive alcançar e sacudir uma nação inteira, e por que não dizer todo um continente? Porque quando o Espírito de Deus começa a se mover e a operar e gerar este avivamento, coisas extraordinárias que estão, inclusive, além da compreensão humana e além das possibilidades humanas, começam a acontecer. Uma capacitação especial, diferente. Deus, muitas vezes, não precisa de um grande grupo para influenciar uma multidão. Às vezes, através de um indivíduo cheio do Espírito Santo, avivado, renovado, dotado da autoridade divina, este indivíduo impacta uma nação, uma cidade
inteira. Glória ao nome de Jesus. Então, a grande pergunta, desculpem, mais interessante neste momento é exatamente esta. O que é avivamento? O que se faz necessário, poderia perguntar alguém, para que tenhamos um avivamento? Uma outra pergunta interessante é: quais são os resultados produzidos por um avivamento? E talvez haja alguém que pergunte: mas, pastor, como é exatamente que começa um avivamento? Como é que se inicia? Olha, meus queridos irmãos, antes de começarmos a dizer o que é avivamento, eu penso que é importante, diante até da banalização desta expressão, desta palavra, é importante que se diga o que não é avivamento. Às vezes, para identificarmos o legítimo, precisamos também saber daquilo que é falso. Quando a pessoa não sabe, não conhece ou não reconhece algo legítimo, pode ser enganada por algo que é muito parecido, mas que não é real, não é verdadeiro, que é falso. Então, o que não é avivamento? Um avivamento, meus irmãos, O povo entra em contato com ele. Eliel, vamos louvar enquanto os meninos entram em contato com o pastor André. Vamos lá. Orar. Senhor Jesus. Senhor. O som também, né? Eu cancelei o som que o André entrou.
pastor André entrou, pastor Pedro. Sim, manda ele continuar pregando. Eliel. Ok? Consegue Ok, me Eliel, ouvir? obrigado. Estamos ouvindo. Perfeito, pastor. Ok. Aleluia. Então, irmãos, Você caiu? Tá bom agora. Isso assim para ele. ok? Foi Podemos? tanto fogo que ele caiu assim, mas vai voltar, voltou. Amém. Podemos voltar? Todos estão me ouvindo? Estamos, Amém. graças a Deus. Amém. Ok. Então, como estávamos dizendo, o avivamento ele não é resultado pura e simplesmente de uma emoção transitória, uma emoção passageira. Aquela emoção, como eu estava dizendo, que pode até nos fazer chorar, nos arrepiar, mas ela dura somente enquanto dura o culto. Ela termina quando termina o congresso do mover do Espírito. Então, terminou o congresso, acabou o avivamento na minha vida. Não, não. O avivamento verdadeiro, ele não é algo transitório, passageiro, como uma espuma de refrigerante. Não, é algo mais profundo. Até porque a Bíblia Sagrada diz lá em Levítico, capítulo 6, e o versículo 13, o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, não é de momento, não é só um pouquinho, não é durante um evento, mas ele arderá continuamente sobre o altar e diz mais, e não se apagará. Porque avivamento legítimo, verdadeiro, não é somente festa, não é oba-oba, não é encontro social, religioso, aquela animação fantasiosa. Encontro é bom, a reunião com os santos é magnífica e deve acontecer, mas avivamento do Espírito, o avivamento bíblico, ele vai muito além de todas estas coisas. O avivamento do Espírito Santo, o avivamento espiritual, é, na verdade, uma ação do Espírito Santo na igreja, mas é uma ação que ela entra matando o nosso formalismo. É uma ação do Espírito Santo que entra aniquilando a nossa hipocrisia. É uma ação do Espírito Santo que entra sepultando a vaidade da nossa vida, a vaidade do povo de Deus, e é uma ação do Espírito Santo de Deus que traz os crentes de volta à presença de Deus, que traz os crentes de volta ao santuário do Senhor para adorar a Deus, para buscar a sua face em oração, para a leitura da palavra de Deus, para um viver de acordo com o padrão não estabelecido pelo homem, mas o padrão estabelecido pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. É este o avivamento que nós precisamos. Joel está falando de avivamento, mas ele não fala aqui de oba-oba, ele está falando de avivamento, mas observem as palavras. Ele não está dizendo assim, irmãos, se confraternizem. Não estou dizendo que é errado, é importante nós nos confraternizarmos. Irmãos, tapinha nas costas. Não, ele está falando de avivamento. Mas na mensagem do profeta Joel, ele está incluindo conversão, ele está falando de jejum, ele está falando de rasgar o coração, ele está falando de quebrantamento, ele está falando de chorar, de derramar lágrimas, ele está falando de um avivamento que não começa apenas na nave do templo, mas de um avivamento que começa no púlpito da igreja, de um avivamento que convoca os sacerdotes do Senhor a derramar lágrimas quando estão lá no altar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos tentar resumir o que é avivamento. O que é avivamento? Então, nós poderíamos, baseados no que diz aqui o profeta Joel, dizer que avivamento, em primeiro lugar, é um tempo de reflexão. O avivamento do Espírito é um tempo no qual
O Espírito Santo de Deus, ele leva cada crente a fazer um exame introspectivo, a olhar para dentro de si mesmo. Nós passamos a maior parte do tempo olhando para a vida alheia, mas quando o avivamento começa, nós nos esquecemos da vida alheia e nós começamos a orar, a olhar para dentro de nós mesmos. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão do nosso Deus entronizado, uma coisa maravilhosa. Mas se você ler no capítulo 5, o profeta Isaías ele está apontando para a vida das outras pessoas. Ai dos que seguem a bebedice, ai dos que fazem isto, ai dos que fazem aquilo. O capítulo 5 do livro do profeta Isaías está cheio de ais. O profeta ele está apontando a vida das pessoas. Mas quando o avivamento chega, os olhos do profeta Isaías saem das outras pessoas e ele passa a olhar-se a si mesmo. Ele passa a olhar para dentro de si. E aí, quando ele olha para dentro de si, esquece a vida alheia, ele começa a gritar: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então, quando o avivamento começa, o Espírito de Deus ele exerce um trabalho profundo que nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e começar a verificar o que é que está faltando na minha vida. Eu poderia ser um crente melhor. Eu poderia ser um obreiro da casa de Deus melhor. Eu poderia ser um líder melhor. Eu poderia ter lido mais a Bíblia. Eu poderia orar mais. Eu posso organizar o meu tempo para me dedicar mais a Deus e às coisas de Deus. E o que é isso que está acontecendo? É um avivamento. O Espírito Santo de Deus está começando a trabalhar na vida dos crentes. Ele está começando a nos fazer olhar para nós mesmos. Eu estava lendo outro dia sobre uma experiência no curso de botânica com a reação das plantas pela falta de certos minerais. Então, o professor, junto com os alunos, ele resolveu analisar várias plantas. E as plantas precisam de vários minerais. Mas em cada uma daquelas plantas, ele tirava um dos minerais. Colocava todos os outros e tirava um. Então, nesta planta aqui, tem todos os minerais menos o mineral X. Naquela outra planta, tem todos os minerais menos o mineral B. Naquela outra planta, e assim por diante. E eles começaram a analisar qual a reação daquelas plantas. E eles verificaram, depois de algum tempo, que por causa da ausência daquele mineral específico, algumas plantas ficaram com as suas folhas amareladas. A reação de outras plantas, pela ausência daquele mineral, é que elas não conseguiram crescer, se desenvolver plenamente, totalmente. Ou seja, elas ficaram raquíticas. E eles observaram que, inclusive, outras plantas, elas reagiram produzindo frutos diminutos, ou seja, frutos muito pequeninos, muito pequenos. E olha, meus queridos irmãos, da mesma maneira deve ser com a nossa vida espiritual. Nós precisamos examinar detidamente quais são os minerais espirituais que estão faltando para o nosso crescimento completo, para um crescimento espiritual sadio. Avivamento é tempo de reflexão que me faz olhar no espelho, de olhar para mim mesmo e dizer: Espírito Santo de Deus, está faltando alguma coisa na minha vida, mas o Senhor tem liberdade plena de operar. Queridos, não adianta avivamento por avivamento. Avivamento que não conserta não é avivamento. Avivamento que não opera mudança de atitude não é avivamento. Pode ser qualquer coisa, pode ser movimento, pode ser emoção, pode ser qualquer nome que se possa dar, menos o avivamento espiritual, legítimo,
bíblico verdadeiro. O avivamento verdadeiro é aquele que começa fazendo com que cada crente olhe para dentro de si mesmo para identificar aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser consertado. Deixe-me arriscar numa seara que eu não tenho muito conhecimento, sou totalmente leigo. Mas vamos imaginar um paciente. Um paciente, certamente, talvez aqui entre os que estão nos assistindo, tenham pessoas que atuam na área médica. Mas vamos imaginar, quando um paciente chega a um hospital com um determinado problema, por exemplo, de desmaios, né? E ele chega lá desmaiado, e alguém informa, olha, isso tem acontecido constantemente. Então, o que é que os médicos vão fazer para descobrir qual a causa desses constantes desmaios? Eu vou arriscar. Eu imagino que os médicos eles vão pedir que, por exemplo, seja feito um eletroencefalograma. Eles vão tentar descobrir, saber se tem algum problema no cérebro daquele paciente. É bem provável que os médicos não apenas peçam um eletroencefalograma, mas é provável que peçam também um eletrocardiograma, para ver como é que anda o coração, se há alguma falha no funcionamento do coração deste paciente. É possível que a pressão arterial daquele paciente seja aferida, porque eles querem saber se está tudo normal. É bem provável que os médicos peçam outros exames. Talvez eles peçam radiografias dos pulmões, talvez examinem o estômago daquele paciente, o seu fígado, os seus rins, para ver se esses órgãos estão funcionando plenamente, se está havendo alguma falha com eles. Sabe por que os médicos fazem isso, irmãos? Os médicos fazem isso porque todo tratamento ele começa com a identificação da doença. Todo tratamento começa com a identificação do mal. Todo tratamento começa com a identificação da enfermidade. Se o médico não sabe do que se trata, ele vai ficar atirando no escuro, mas ele precisa identificar onde está o problema. Queridos irmãos, avivamento é isto, é o Espírito Santo entrando na nossa vida e dizendo, olha, aqui há um problema, você é muito bom nessa área, você é santo nesta área, você é uma pessoa extremamente útil na minha obra nesta área, mas tem outra área da tua vida que precisa ser tratada, tem uma área da tua vida que precisa ser consertada. É o Espírito Santo examinando, aleluia, para ver como está a nossa vida, porque avivamento é tempo de reflexão. Lembram o que diz? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. E depois, ainda em 1 Coríntios 11, e o versículo 31, a Bíblia diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Queridos, eu vou repetir, não adianta querer avivamento e não querer saber o mal que existe na nossa vida, que precisa ser tratado. Além do mais, muitas vezes nós temos a falsa ideia de que está tudo bem conosco, de que não há nenhum problema conosco, de que quem precisa ser corrigido não somos nós. Quem precisa ser corrigido é aquele irmão ali, ó, aquele ali, ó, quem precisa ser consertado não sou eu, não. Olha, reverendo Pedro, olha, eu estou ótimo. Bispo Alexandre, olha, eu sou uma bênção. Agora, aquele outro irmão ali, aquele ali está precisando de conselho, aquele está precisando de conserto. Não, queridos, não, queridos. Avivamento é o Espírito Santo tirar os nossos olhos do outro, de estar, sabe, julgando a vida do outro e nos levar a olhar para dentro de nós mesmos. E a pergunta esta tarde é, se hoje, agora, nós que estamos clamando por um avivamento de Deus, se nós pudéssemos fazer um autoexame agora, neste exato momento, o que será que nós encontraríamos? Oh, queridos irmãos, se o Espírito Santo de Deus
com plena liberdade em cada um de nós, de você que me assiste neste momento, ele dissesse, comece se examinando. Glória a Deus. O que será que nós encontraríamos? Ah, se nós começássemos a examinar agora mesmo o nosso caráter, o que é que nós encontraríamos? Será que nós iríamos perceber o quão ásperos somos às vezes com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos? Será que nós iríamos perceber neste autoexame que somos iracundos, que somos intransigentes? Ah, se nós começássemos a examinar as nossas atitudes, será que nós iríamos descobrir o quão indiferente temos sido para com as coisas de Deus? O quanto temos sido indiferentes para com as necessidades dos nossos irmãos? Será que nós iríamos perceber que não somos dizimistas fiéis da casa do Senhor? Será que se nós fôssemos fazer um autoexame, mas na nossa vida espiritual, seria detectado o resultado desse exame e a acusar lá? Pouca oração. Resultado do autoexame, pouca leitura da palavra de Deus. Resultado do autoexame, olha, você anda faltando muito aos cultos. Resultado do autoexame, nesta quarentena, você tem ocupado o seu tempo, em vez de ocupá-lo com as coisas de Deus, você tem assistido coisas que não convêm àqueles que dizem que um dia foram transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Tem colocado diante dos seus olhos coisas que não convêm a quem é transformado e lavado pelo sangue redentor de Jesus Cristo. É um autoexame. Ah, queridos, que esta tarde seja uma tarde de autoexame, que o Espírito Santo ele comece a trabalhar e diga assim, você quer um avivamento? Então eu vou começar a trabalhar dentro de você. Não é avivamento que vem de fora para dentro, eu estou falando de um avivamento que vem de dentro para fora, um avivamento que provoca mudança, um avivamento que vai impactar não apenas o irmão que está do meu lado, mas vai impactar a mim mesmo, vai me tornar um crente diferente, e o bispo vai perceber isto, e o meu líder vai perceber isto, e o meu irmão em Cristo vai perceber o que está acontecendo na tua vida. É avivamento. O Espírito de Deus está trabalhando no meu interior, ele está provocando mudanças. Eu estou sendo um crente melhor a partir de hoje. O que é avivamento? Avivamento é tempo de reflexão. Mas, em segundo lugar, avivamento também é tempo de conversão. Conversão é mudança. Olha o que o profeta Joel, ele diz com toda a autoridade, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é conversão parcial, é conversão plena, é conversão total. Deus não aceita nada pela metade. Nós também relutamos em aceitar certas coisas pela metade. Imagine você que é casado, eu já falei isso, acho que uma vez aí, em um dos congressos que participei, mas imagine você que é casado, você que é casada, seu marido chegar para você e dizer assim, meu amor, eu te amo com 90% do meu coração. Queridos, 90% não é pouca coisa, não. 90% é muito. 90%, aliás, é quase tudo. Mas não é tudo. E qual seria a primeira coisa, minha amada irmã, que viria à tua mente? O teu marido dizendo, oh, amor, te trazendo o chocolate, o ramalhete. Receba daquele que te ama com 90% do coração. Primeira coisa que vem é, e os outros 10%, ele está amando quem? Percebeu? Então, a Bíblia diz assim, convertei-vos de todo o vosso coração. Deus, ele quer exclusividade. Ele quer totalidade. Deus quer uma conversão tão profunda que na hora que o mundo te confrontar e disser, ó, és tu ou teu Deus, você não ter nenhuma dúvida e dizer, eu escolho
Deus. Naquele momento em que Satanás te oferecer uma vantagem e dizer, para alcançar esta vantagem, você tem que abrir mão do seu Deus e você não titubear e você não gaguejar na hora da resposta, mas abrir a boca e dizer, eu prefiro Deus, eu quero Deus. Porque eu me entreguei a Ele, não foi pela metade, eu me entreguei a Ele por completo, porque quando Ele me salvou, Ele não salvou pela metade, Ele me salvou por inteiro. Quando Ele quebrou as algemas que me acorrentavam, Ele não quebrou uma parte delas, mas Ele me libertou por completo, por inteiro, e Ele vai me levar para o céu, e não é um pedacinho do céu, Ele vai me levar para um céu completo, aleluia, para um céu inteiro. Eu não posso me entregar a Ele pela metade. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu sinto a presença de Deus neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus em nosso meio. Aleluia. Ele está presente nesta tarde. Aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, onde você está ouvindo esta palavra, sinta a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida agora. Ouça o Espírito Santo falando aos teus ouvidos de maneira forte. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Talvez esta não seja a palavra que vai massagear o teu ego, que vai fazer cócegas da tua alma, mas é a palavra que vai operar transformação na tua vida. E é isso que interessa, e é isto que importa. Bendito para todos sempre seja o nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, avivamento na Bíblia. Pode folhear a Bíblia. Sempre vem acompanhado de conversão. Lembram de Nínive? Quando o profeta Jonas chegou lá, e olhe que a mensagem do profeta Jonas foi aquela mensagem marreta. Não foi aquela mensagem assim, olha, meus queridos, eu estou achando que Deus vai destruir a cidade de Nínive. Mas se vocês começarem a cantar, se vocês começarem a louvar, vai mudar. Não. Jonas trouxe uma mensagem dura, não teve uma possibilidade de esperança, de mudança daquilo que estava decretado, segundo a mensagem de Jonas. Ele chegou e disse assim, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Pronto, acabou. Era só isso. Cidade vai ser destruída, viu? Andou pelos 4 cantos da cidade. Nínive vai ser destruída. Ninguém ouviu uma palavra de esperança. Mesmo assim, o povo disse, o rei disse assim, olha, eu não conheço o Deus desse profeta, mas nós vamos nos quebrantar, vamos jejuar. Ninguém come, ninguém bebe água, ninguém come nada, nem os homens, nem os animais. Eu quero todo mundo em jejum, quebrantado, para ver se esse Deus tem misericórdia de nós. E a verdade é que Jonas não gostou muito, mas Deus teve misericórdia, porque Deus é grande em misericórdia. Aliás, no texto que nós lemos do profeta Joel, ele fala que a misericórdia de Deus, ela é muito grande, e a nação se converteu. Então, avivamento com conversão. Lembram no dia de Pentecostes? Depois daquela mensagem, daquela pregação do apóstolo Pedro, 2.999 almas. Estou brincando. É porque a Bíblia diz assim, quase 3.000, não é? Quase 3.000 almas se converteram. Sabe por quê, queridos? Porque avivamento não é somente uma época de se falar em línguas estranhas, de se profetizar, mas avivamento é um momento, é um tempo de se abandonar o pecado e se render a Cristo. 2 coisas que precisam acontecer. Queridos, abandonar o pecado e render-se a Cristo. Não basta simplesmente abandonar o pecado, tem que se render a Cristo também. O filho pródigo, ele abandonou os porcos, mas teve que voltar para casa. Não bastava abandonar os porcos. Era preciso voltar para casa. Era preciso pedir perdão ao Pai. Era preciso render-se ao Pai.
Era preciso voltar ao ponto e ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Isto é avivamento. É tempo de conversão. Por isso a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Terminou aí? Não. Dos ídolos vos convertestes a Deus, mas por um propósito, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10, Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo, inspirado, ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Oh, glória a Deus, eu já tirei a roupa do velho homem, eu já não pratico mais o que praticava. Mas ele não termina aí. Ele disse, vocês se despiram do velho homem com os seus feitos, mas vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, você tira aquilo que não agrada a Deus, mas tem que colocar alguma coisa de Deus no lugar para ocupar o espaço. Primeiro, avivamento é tempo de reflexão. Segundo, avivamento é tempo de conversão. Mas em terceiro lugar, queridos, avivamento é tempo de quebrantamento. Eu vou repetir, porque eu estou terminando. Avivamento é um tempo de quebrantamento. Lembram do texto que lemos? Olha o que Joel fala. Isso é muito forte, queridos. Joel, capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Lá no versículo 15, ele diz assim, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, santificai a congregação. Avivamento é um tempo de quebrantamento. Queridos irmãos, deixe-me concluir dizendo que um dos maiores estorvos a um avivamento espiritual, legítimo, pleno, verdadeiro, não é a falta de dinheiro. Falta de dinheiro não impede avivamento acontecer. Qual é o maior estorvo a um avivamento? É uma pandemia como essa. Não. Pandemia não impede avivamento de Deus. Sabe qual é o maior estorvo a um verdadeiro e legítimo avivamento? É a falta de quebrantamento. Onde não há quebrantamento, onde não há humilhação, o Espírito de Deus não tem liberdade de operar, não tem liberdade de atuar. Quebrantamento diante de Deus, mas quebrantamento também diante dos nossos irmãos. Vocês sabem que falta de perdão impede o avivamento de Deus na vida das pessoas? Eu estou entrando numa área muito melindrosa, mas eu preciso falar isto. Nada do que eu estou falando aqui esta tarde é em vão, eu não creio nisto. Eu não vou dizer que no meio das pessoas que estão conectadas a esta transmissão, esta palavra não serve. Não. Se não servisse, Deus não me daria esta palavra neste momento. Às vezes as pessoas se quebrantam diante de Deus, mas não se quebrantam diante do seu irmão. Há pessoas, irmãos, infelizmente, que sentem uma dificuldade imensa de dizer para o irmão, irmão, perdoa-me, porque eu te ofendi. Não. Há pessoas que vêm, olha, irmão, se por acaso você se sentiu ofendido, me perdoe. Se por acaso e aquelas que têm dificuldade em perdoar quando você se aproxima e até você se quebranta. Olha, querido, querida, perdoa-me, eu te ofendi. A pessoa diz assim,
verdade, realmente você me ofendeu, eu espero que você da próxima vez reflita melhor, pense melhor, aí começa dando o sermão. Não, querido, se alguém chegou quebrantado para te pedir perdão, abre o teu coração e diga, eu te perdoo, porque eu também sou crente em Jesus e eu desejo chegar no céu. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 18, versículo 14, depois de Jesus falar do fariseu e do publicano, vocês lembram, não é? O fariseu foi prestar um culto a Deus, não sei se pode chamar de culto, vamos colocar entre aspas, mas ele chega lá e faz uma oração. Vou colocar oração entre aspas também, porque aquilo ali era mais um relatório, né? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou, olhou assim de lado, igual a este publicano. Percebeu? Avivamento me faz olhar para dentro. Aquele fariseu precisava de um avivamento. Ele estava olhando para o Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a esse irmão aí, ó. Esse irmão só vive errando, só vive pecando. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou dizimista, porque eu sou isto, eu sou aquilo. E ele começa, eu jejum, ele começa prestando um relatório a Deus. E o publicano se quebranta. Ele não tem coragem nem de levantar os olhos aos céus. Ele se sente indigno. Ele bate no peito e diz assim, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Sê compassivo para comigo, porque eu sou um pecador. Jesus conclui dizendo que aquele publicano que se quebrantou, ele voltou para casa justificado. E ele termina no versículo 14 do capítulo 18 de Lucas, conforme eu disse, falando assim, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quebrantamento é o que nós precisamos. Nós precisamos diminuir para que ele cresça. Como terminará esta conferência? Como terminará, irmãos, este contato virtual, este encontro que estamos tendo neste momento? A Bíblia diz que o fariseu se eu pedir que todos que estão me assistindo, quem quer um avivamento, levante a mão, todos levantarão. Eu quero um avivamento. Mas de que avivamento nós precisamos? Precisamos de um avivamento que nos faça refletir, olhar para dentro de nós. Precisamos de um avivamento que nos leve a uma conversão plena, completa, de todo o coração. Nós precisamos de um avivamento que nos quebrante. Olha, queridos, lá de cima, Deus vê a todos de um tamanho só. Não há ninguém melhor do que ninguém neste momento aqui, na igreja do Senhor, porque Ele vê a todos nós de como somos, da maneira exatamente que somos, e Ele vê a todos da mesma maneira. Eu quero fazer uma oração por você. Eu sei que haverá outro momento de oração, mas eu não posso terminar esta mensagem sem orar por você e sem orar com você. Eu quero pedir com você, em oração a Deus, um avivamento, mas um avivamento legítimo e profundo, um avivamento para a tua vida. O avivamento não tem que começar pelo bispo, tem que começar por mim, por cada um de nós. Cada um crente tem que dizer, Senhor, eu quero um avivamento, mas começa por mim. Senhor, eu quero que haja um quebrantamento na minha igreja, mas, Senhor, começa por mim. Eu quero ser o primeiro a se quebrantar. Senhor, eu quero que haja um mover do teu Espírito